existe uma notificação que ela é imprescindível para que haja rescisão de um contrato de compra e venda de um imóvel por falta de pagamento. Sem essa notificação, isso pode resultar em grandes problemas para o vendedor que pretende rescindir esse contrato por causa da inadimplência. E isso é um fundamento utilizado muito na defesa daquelas pessoas que adquiriram o imóvel, não conseguiram pagar e aí sofrem uma ação de rescisão contratual, uma ação de reintegração de posse. Essa notificação ela é prevista no artigo 1º do Decreto-Lei de número 745 de 1969. É um decreto antigo, mas que até hoje tem validade. Eu vou explicar aqui para você um pouco sobre essa notificação. Bom, a pessoa quando compra um imóvel, ela vem, porventura, não conseguir pagar as parcelas e vai ficar inadimplente. Então, a lei exige que seja feita essa notificação para que ela tenha um prazo de 15 dias para que possa fazer o pagamento das parcelas em atraso, ou então isso vai dar motivo para rescisão desse contrato. Essa notificação ela tem alguns requisitos. Primeiramente, a pessoa, lógico, tem que estar devendo, né? Ela tem que estar ali em mora, que a gente chama, ou seja, em atraso com essas parcelas. O segundo passo é que essa notificação tem que ser enviada por meio do cartório, ou então ela pode ser também adotado o procedimento judicial de interpelação. Então a gente tem que ter essa notificação ou enviado pelo cartório ou então pela justiça. Tem de ser dado esse prazo de 15 dias para que a pessoa possa fazer o pagamento dos valores em atraso, que é o que a gente chama de purgação da mora. E também essa notificação ela é essencial mesmo que o contrato não seja registrado. Ou seja, é aquele contrato de gaveta, né? O famoso contrato de gaveta. Mesmo nessa situação, essa notificação ela é fundamental. Essa notificação ela é aplicável naqueles contratos que a gente trata de terrenos, mesmo que em loteamentos, mas que não foram adquiridos diretamente do loteador. Ou então quando a gente está tratando de um imóvel já pronto, construído. Bom, vou explicar melhor essa situação aqui. Imagine que foi feito um loteamento e foram comercializados os terrenos ali. Quando você compra ele diretamente do loteador, a gente tem uma aplicação de uma outra lei e é um outro regramento. Mas se porventura esse loteador vendeu para uma pessoa, essa pessoa comprou esse imóvel e vendeu de novo para você, esse lote, mesmo que nada tenha sido construído nele, já não é considerado um terreno do loteador. E aí aplica isso que eu estou explicando nesse vídeo aqui. Ou então, na segunda situação, de quando a gente está falando de um imóvel já pronto, comercializado ali depois do habite ou do certificado ou auto de conclusão da obra. Pode ser um apartamento, pode ser, enfim, qualquer outro tipo de imóvel. Se ele já foi comercializado quando estava pronto, então se aplica também essa necessidade de notificação para poder rescindir o contrato por falta de pagamento. É importante eu esclarecer aqui que essa notificação é dada pelo vendedor para o comprador inadimplente. O comprador, porventura, tem algum problema ali com o vendedor, atraso em alguma circunstância que era culpa do vendedor, ele não precisa fazer essa notificação. Só quem precisa é o vendedor notificar o comprador que está em atraso com o pagamento das parcelas. Vice-versa, não se aplica essa previsão. Essa notificação ela tem algumas exceções. Quando a gente fala de um contrato que foi feito aí após 20 de fevereiro de 2015, e se esse contrato tiver uma cláusula resolutiva expressa, a gente não precisa mais fazer essa notificação. Bom, vamos voltar aqui. Dia 20 de fevereiro de 2015 é uma data importante porque a partir dali os contratos, mesmo esses que a gente trata de terrenos que já foram comercializados pelo loteador, ou então quando a gente trata aí de imóveis prontos, a lei foi alterada para permitir que esses imóveis possam ser vendidos e possam também prever uma cláusula resolutiva que se a pessoa atrasar os pagamentos não precisa mais ser notificada. Cláusula resolutiva expressa é um dispositivo que vai no contrato, uma cláusula mesmo, dizendo que se a pessoa ficar em atraso por pelo menos 15 dias, esse contrato vai ser rescindido sem a necessidade de nenhuma notificação. Essa cláusula tem validade, isso tem sido permitido pelos tribunais, então você tem que prestar atenção quando for adquirir um imóvel para ver se existe uma cláusula como essa lá. Prestar bem atenção em relação ao seu contrato. E essa mudança do dia 20 de fevereiro de 2015 é porque houve uma alteração na lei, modificando esse artigo 1º do decreto 745 para permitir que, havendo a cláusula resolutiva expressa, não precisa mais de notificação.
Então você tem que tomar cuidado aí com essa exceção no contrato. Mas se o seu contrato é de antes disso, ou então mesmo depois dessa data, mas não tem essa cláusula, continua valendo a necessidade dessa notificação. Inclusive, se não houver a notificação, por exemplo, depois que a empresa ou a pessoa ali entrou com uma ação de rescisão desse contrato, você pode apontar isso como nulidade e pedir para que o processo seja encerrado sem nem analisar o mérito da questão. A notificação ela é imprescindível para propor uma ação de rescisão contratual e até de reintegração de posse quando a gente está lidando com uma situação como essa. Se isso não for feito, ou foi feito de modo deficiente, faltou algum requisito legal ali nessa notificação, isso pode ensejar na nulidade do processo e os tribunais vêm decidindo dessa maneira. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com pessoas do seu interesse, curta esse vídeo e se inscreva nas nossas redes sociais e até mais.